Professor Gessé, como estudar um texto bíblico passo a passo? Eu leio a Bíblia, mas não sei estudar. Varão, pega papel e caneta que eu vou te ensinar agora em 3 passos práticos como estudar qualquer texto aí da sua casa. Primeira coisa, tira da sua cabeça que ler o texto é estudar o texto, porque não é. Passo 1, para você estudar qualquer texto bíblico, você vai fazer primeiro uma observação. E como que eu faço uma observação? Fazendo 3 perguntas para o texto. Pega a Bíblia. Então, com a Bíblia na mão, agora você vai fazer uma observação com a primeira pergunta. E como exemplo, eu vou usar o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Primeira pergunta em Filipenses 4, 6. Quem escreveu esse texto? Resposta: o apóstolo Paulo. Segunda pergunta: para quem foi escrito Filipenses 4:6? Para a igreja que estava em Filipos. Terceira e última pergunta da nossa observação: em qual contexto foi escrito isso? No contexto em que o apóstolo Paulo estava preso. E por que eu tenho que fazer essas perguntas para ter uma boa observação? Porque se você ignorar isso, você vai fazer aplicações erradas na sua pregação. Por exemplo, quem escreveu esse texto não estava numa vida confortável na sua casa, no sofá, tomando um refrigerante, não. Ele estava preso. Fazendo essa observação com essas 3 perguntas, você conseguirá ter uma precisão na interpretação. Ou seja, a sua aplicação vai depender de entender todo o contexto que está acontecendo aqui. Passo 2. E antes de falar o passo 2, não se esqueça de seguir esse perfil para não perder nenhum conteúdo sobre pregação. E o passo 2 é o contexto. Nenhum texto na Bíblia vive sozinho. E o que é o contexto? Contexto são versículos anteriores e são versículos posteriores. Dependendo, vem até capítulos anteriores e capítulos posteriores. Nisso, para você entender o contexto, você vai fazer então 2 perguntas. Primeira pergunta: o que está acontecendo antes desse versículo? Segunda pergunta: o que está acontecendo depois desse versículo? Por exemplo, Jeremias capítulo 29, do versículo 11 diz: porque eu sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não pensamento mau, para vos dar o fim esperado. Se eu ler esse texto e não analisar o contexto, eu vou fazer uma promessa individual para as pessoas. Mas não é isso que o texto está dizendo. Pelo contexto, o que nós descobrimos? Que o que vem antes era que Israel estava no exílio babilônico. Segundo, ainda analisando o contexto, a promessa ela era coletiva e não individual. Então esse contexto era um contexto de disciplina para o povo de Deus. E passo 3, identificar o gênero literário. Entenda que você não vai ler uma poesia